E aí pessoal, bom dia a todos, sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 26 de setembro de 2019, quinta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas da manhã. Muito bem, olha só gente, talvez seja o título, parece uma contradição, né? Não seja radical, seja radical. Por quê? Essa palavra radical ela é uma palavra polissêmica, então ela tem vários sentidos. O que significa a palavra radical? Ela pode ser algo que vai à raiz, algo que vai ao fundamento, algo extremado, uma pessoa intransigente, sabe? A pessoa violenta, a pessoa difícil, sabe? Então o que acontece? Eu quero usar apenas dois significados dessa palavra radical. Uma que os religiosos cumpre esse significado, que é aquela pessoa intransigente, aquela pessoa teimosa, sabe? Aquela pessoa radical, que ela vai ao extremo e ela fica naquele extremo e não quer mudar. A pessoa intransigente, teimosa, é a pessoa que não quer aprender. Esse tipo de radical que eu digo, não seja radical. Porque a questão da inteligência é saber adaptar, e não é isso, pode também mudar. Claro, a inteligência não é você mudar toda hora. Você mudar toda hora se chama cinismo, certo? Tem pessoas que mudam entre aspas só para enganar os outros. Eu vejo um monte de palestrantes aí fazendo isso, um monte de palestrantes que hoje só ensinam autoajuda, que na verdade é um engano, e as pessoas compram aquele pacote e estão prejudicadas, estão motivadas, mas destruídas. Então cuidado. Então, assim, esse tipo de gente aí que finge que muda toda hora, esse aí não é o inteligente. Mas não, a pessoa inteligente ela muda quando a evidência leva essa pessoa a mudar. Então, por isso que eu falo, Fábio, você ataca os religiosos? Não, porque o religioso ele não quer mudar. Ele sempre coloca aquela besteira e fala. Por isso que eu não tenho mais paciência. Quando alguém diz, mas vocês acreditam que veio do macaco? Ninguém acredita que veio do macaco, ninguém veio do macaco, o ser humano não veio do macaco. Os fósseis estão aí, dos hominídeos, dos nossos antepassados. Somos o que? Somos uma espécie prima dos macacos, dos chimpanzés. Viemos de um ancestral em comum, é isso que diz, e há prova disso, porque os fósseis estão nos museus, mas as pessoas repetem essas besteiras dos radicais, esses teimosos, repetem como se isso fosse prova de alguma coisa. Até o Richard Dawkins ele fala sobre isso, que ele teve um debate com a moça cristã, e a pessoa repetia a mesma coisa, dizendo, os fósseis estão nos museus. Estão nos museus. Mas as pessoas o quê? Elas não querem ouvir. Elas só querem repetir a mesma besteira. Então eu falo, isso não é sinal de inteligência, é sinal de burrice. Então eu digo, não seja radical nesse sentido. Mas agora, o livre pensador não, ele é radical no sentido filosófico da palavra. O que é uma solução filosófica? O que é um ser radical segundo a filosofia? É aquele que vai o que? À raiz, aquele que vai ao básico, aquele que vai aos fundamentos. Por isso que eu costumo falar aqui, gente, eu não lido com fé. Quando alguém fala assim, mas eu acredito, o problema é teu, não estou perguntando se você acredita ou deixa de acreditar. Não quero saber no que você acredita, eu quero saber o que? Eu quero saber. E eu quero o que? Discutir fundamentos. Fundamentos. É isso. Entender como é que funcionam as coisas. E saber que quando nós não temos a resposta, nós não podemos inventar e colocar fantasias no lugar. Isso é ser radical, segundo a filosofia. É o que? Ir aos fundamentos, e a base, e a origem. Quando você vai à origem, você começa a descobrir e começa a deixar a fantasia de lado. A primeira coisa que eu busquei a base, tanto que eu falo isso na minha série O Caminho para a Razão, foi da própria religião. Quando eu comecei a questionar
e vi o fundamento que era. Eu vi que era um fundamento que é mentiroso, baseado em sangue, baseado em manipulação, baseado em interpretações de líderes safados que mudaram a seu bel prazer aquilo que já foi manipulado antes. Cada um dava, e viu que o fundamento da religião é o que? O próprio contexto sociocultural, porque os homens criam deuses e criam religiões segundo o quê? Segundo os seus pensamentos. Segundo o quê? Segundo aquela cosmovisão que ele tem. Tanto é que os líderes religiosos do passado e os fundadores de religiões, eles o que? Estavam limitados o quê? À sua época. Simples. Por que você vê na Índia deuses com cabeça de elefante? Por que você não vê deuses com cabeça de corvo lá na Índia? Por quê? Porque não tem corvos lá. E assim vai. Você vê deuses que refletem a cultura de uma época. Por exemplo, você vê no judaísmo um deus machista. Por quê? Se chama de cultura, sim, como produção de conhecimento, tá? Estou falando aqui de um termo que é usado, um termo acadêmico, tá? Então, cultura não quer dizer cultura, não quer dizer aquilo, é uma cultura erudita, um conhecimento refinado. Não, cultura, segundo o meio acadêmico, é o que? É produção cultural, tá? Nós temos cultura, você tem cultura. Claro que você conhecer as obras de Mozart, você conhecer a pintura também, você conhecer ópera, você conhecer pinturas, você conhecer várias... Isso é um tipo de cultura também, tá? Mas você tem a sua cultura particular. O seu idioma é uma prova que você tem cultura, certo? Então assim vai. Então a cultura hebraica antiga é o que? Até hoje eles são machistas. É uma cultura machista. Era uma cultura de invasão. Então isso refletia na religião. E por isso que você descobre indo à raiz, indo ao fundamento. Aí nesse sentido eu falo, seja radical, porque procure conhecer o fundamento das coisas. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, vou dar um exemplo na história do Brasil. Eu tenho um vídeo falando sobre a ditadura. As pessoas falam assim, olha, que foi um golpe. Não houve. E engraçado que eu vi professores de direita falando isso, historiadores de direita falando que nunca houve socialismo no Brasil. Outra coisa, não tinha ameaça socialista. Isso é o que? É você ir à raiz, você procurar o que? Conhecer a história e não se basear por ideologia. Aí você pode ter o pensamento político que for, mas o que? Você foi aos fundamentos, certo? Então é isso que nós temos que tomar cuidado, seja na questão filosófica, seja na questão histórica, seja na questão política. Você tem que procurar o fundamento das coisas. Você não pode, por exemplo, dizer, não, no Brasil não teve ditadura. Nós tivemos o que? Uma revolução que salvou o Brasil do comunismo. Isso é mentira, porque isso não é o fundamento. Quem fala isso aí são revisionistas desonestos. E aí a pessoa não está sendo radical no sentido de que, no sentido de procurar o básico, de procurar o fundamento, de procurar a origem das coisas. Ela está o quê? Indo naquilo que convém a ela. Isso não é ser radical segundo a filosofia. Seja radical, sim, segundo a filosofia, mas não seja radical no sentido bruto da palavra, no sentido de que daquela pessoa que é extremada, daquela pessoa que ela é intransigente, aquela pessoa que é teimosa, que não quer ouvir, não quer aprender. Aquela pessoa que ele acha que aquilo é verdade e coloca aquilo como fundamento. Não é assim, gente. Ser radical, segundo a filosofia, é estar aberto para entender o quê? Que o nosso pensamento, ele é muito limitado e ele pode ser um limitador da verdade. Por quê? Porque às vezes nós queremos pensar segundo a nossa própria visão. E a verdade é o quê? É ver que a nossa visão pode estar errada. É isso que você tem que entender. Eu também tenho que entender isso. Podemos estar errados. E aí nós vamos o quê? Procurar. Porque isso é ser radical.
filosoficamente. Ok? Então, não seja radical no sentido de extremado, no sentido de teimoso, mas seja radical como aquele que busca a raiz, o fundamento das coisas. Tá bom, gente? Eu sou Fábio de Oliveira e esse é o recado que eu queria falar para vocês. Não é bem uma aula, hoje não é uma aula, mas é um recado, uma conversa minha para com vocês, tá bom? Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso, tchau, tchau, estamos juntos pela propagação do conhecimento.